Pronto, agora tá gravando. Não, tô aqui, tá dando para ver filé, tá dando para ver filé aqui. Aí sim. Então, em 2008, né, quando teve, antes do subprime, é óbvio, né, a gente entra sempre um pouquinho antes, nunca quando a bomba estoura. Mas eu tava começando a operar, tal, tinha Petro a R$ 50 de posição, Vale a 60 e a galera que trabalhava comigo na sessão também. E aí, Só que eu já acompanhava o Góis nessa época. E a galera não acompanhava. A galera era meio vida louca, assim. De, tipo, operar sozinho, sem ninguém, né? E na época, quando começou a cair, o Góis falava, galera, zera, 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 porque a gente não sabe até onde vai e tal, não sei o quê. E o pensamento normal que a gente tem é, pô, mas a Petro é uma baita empresa, uma empresa boa, logo volta, logo volta, logo volta. E esse logo volta, cara. Demorou apenas uns 13 anos, mais ou menos, para voltar pro topo histórico, né? Ó, opa, foi aqui em 2022. Então, foram praticamente 14 anos aí, lá da, lá da máxima de 2008, né? Só que o que que acontece, né? Por que que a gente estava conversando sobre isso hoje de manhã, né? Porque o Pascoal comentou, né, que ele ia zerar Petro, por isso que tava caindo, então é uma brincadeira, né? Pra gente bater um papo e tal. E aí eu falei, cara, a importância que é de saber segurar uma posição dessa, mas conseguir rentabilizar ela nesse período. Porque quem simplesmente. E eu falo porque assim, eu conheço pessoas, não sei hoje, porque perdi contato com a maioria das pessoas que trabalhavam comigo lá, mas na época os caras não zeraram VEG, nem VEG. Não zeraram Petro, não zeraram Vale, não zeraram nada. Por causa do nosso pensamento de iniciante, que é logo volta. E aí, o que que eu mostrei hoje de manhã, né? Que, tipo, do topo histórico ali, a Petro subiu uns 155% mais ou menos. Parece muito. Só que se a gente for colocar o dinheiro rendendo na renda fixa mesmo, ao longo desse tempo, inflação e tal, cara, é um resultado horrível. Horrível, né? Então, quem tem posições assim precisa saber. Eu sei que dependendo do papel é mais difícil, mas é preciso saber, pelo menos, como minimizar o prejuízo ou como operar, como se comportar numa situação dessa para não ficar com uma posição tão pesada na mão e tão ruim, né? E aí, uma das situações, por exemplo, que é o que o Pascoal faz, pena que ele não tá aí. Ele operava muito opções, ele faz, só que Pascoal tem só 30 e quase 40 anos de mercado financeiro, tá? Então, sim, o cara tem muita experiência, né? Não é brincadeira. E eu não saberia fazer o que ele faz, por exemplo. Mas ele fez muita operação com opção para ir rentabilizando essa carteira dele. No fim, ele tava com o preço médio aí, se eu não me engano, ele falou de manhã, na casa de R$ 8, 8 e pouco. Cara, então de 8 para 34, aí a brincadeira começou a ficar boa, né? Eu tenho linha também para todo canto aqui, ó. Aí a brincadeira começou a ficar boa. Você tem 300%, beleza, que já é uma rentabilidade ok. Ainda perderia para inflação, para renda fixa, se eu não me engano. Aí já não tenho tanta certeza. Só que ele foi rentabilizando mensalmente essa posição. Ou o que que seria uma segunda possibilidade, tá? Antes da gente começar a falar aí de crise e tal. Fazer aportes recorrentes, né? Se é uma empresa boa, eu não faria isso com varejo, por exemplo. Mas numa Petro, pô, valia a pena fazer aportes recorrentes e tal, principalmente em 2016, quando bateu a casa dos R$ 4 lá, que era abaixo do valor patrimonial, tudo. Então, assim, problema, eu conversei com algumas pessoas, faz uns 5 anos isso, e eles tinham colocado, tipo, R$ 10.000 em Petro e Vale, lá na casa de 2005, mais ou menos, e tinha esquecido, cara, esquecido, assim, né? Porque esses papéis estavam para baixo e tal, os caras meio que já largaram mão. E, pô, querendo ou não, era tipo, um deles, né, que me falou, botou 10 mil em cada, pô, 20 conto, cara. Por mais que eu sei que é uma pessoa que tem grana, mano, pô, não dá pra largar a mão assim, né? Mas era falta de experiência. Então, comigo, não chegou tanto, só que, assim, como eu tava conversando com o Jonathan hoje,
eu tomei tipo, quando eu resolvi estopar, isso porque o Góes ficava falando pra eu estopar, né, o tempo inteiro, mas quando eu resolvi estopar, eu tava com uns 35% de prejuízo. Em média aí, né, nas duas. E, pô, velho, né, é doído, né, você tomar 35% de prejuízo. Só que foi, assim, eu tenho certeza que foi uma decisão correta, né? Se não é, eu vou tentar achar a planilha aqui da época só pra mostrar. Ó, aqui, ó. Ó, eu comprei Petro. Isso foi em maio de 2008, ó. Comprei Petro a R$ 50,30, pagando 5,32 de corretagem. Comprei a 45,80, 39,75. No fim, eu estopei com 20, média, né, de 27,70 de prejuízo. Tá aparecendo aí pra vocês? Agora sim, né? R$ 700 de prejuízo. Eu tinha pouco, comecei com pouco dinheiro, né? Então, tá aí, ó. Essas foram as minhas compras ali naquela época, muito com algo que eu bato tanto na tecla hoje para ninguém repetir. Eu sei que é quase em vão, né? A mesma coisa quando o Góes falava pra gente e a gente também não dava muito a bola. E na Vale, ó, 55,90. Se eu não me engano, eu cheguei a comprar Vale perto de R$ 60 na época lá. Em maio, junho e julho, ó. E aí também, eu tomei uma ré aqui de 30%, né? Só que, assim, pô, falando aí de prejuízo e tal, é claro que dói, né? Mas, cara, pra mim, assim, o que isso trouxe de aprendizado pra mim foi algo realmente de outro mundo, porque é, a, es- a parte técnica, né, que é o que eu gosto tanto de falar, eu refinei muito ela com essa história e com essa condição de tomar um stop tão grande. Assim, tiveram muito mais stops fora de Petra e Vale, né? Mas só falando disso. E eu acabei a gente aprende muito nesses momentos de dor, né? Seja qual dor for. Seja dor no bolso, dor na cabeça, o que quer que seja, mas a gente acaba aprendendo. E para mim foi muito importante ter aprendido naquela época sobre isso, né? Algo que eu falo bastante para vocês também é sobre o Ibov na pré-pandemia ali, né? Um pouquinho antes da pandemia, que foi justamente essa experiência ruim, né, que eu tive em 2008, que me fez ser tão cauteloso em 2020 e, cara, ter zerado todas as posições que eu tinha aberto em janeiro. E não, assim, pô, sair num mês com 6% de ROI, né? Naquele mês. E claro, operações que já estavam abertas tínhamos há mais de mês já, né? Mas vocês entenderam, né? Zerei tudo ali com 6% de gain. E, cara, assim, eu não sofri nada com essa queda, financeiramente falando, não sofri nada com essa queda aqui. O que eu sofri foi de dor de corno, por não ter conseguido vender. Isso é que eu ia falar aqui agora. Por que você não desceu vendido? Cara, aí essa é uma questão difícil, porque assim, é claro, analisando agora é muito fácil a gente falar, porra, tinha vendido, mas foi uma situação, cara, que graficamente pra mim, eu não consegui ver vendas. E, puta, nossa, eu fiquei Ó, com uma. nesse caso aí, eu tinha vendido mais pelas notícias do que gráfico. Porque houve coisa, era uma coisa que ninguém tinha precedente disso no mundo Não inteiro. tinha. Então, eu só vendia mercado e torcia para dar certo, porque não tem análise para isso, não. Exatamente. Ó, por exemplo, hoje, analisando o Ibov, você fala, cara, fez um pivô de baixa aqui E perfeito. mandou ver. Fez um pivô de baixa perfeito, é verdade. Mas, porra, agora eu olho e falo, por que eu não vendi, né, velho? Mas realmente assim,
eu preferi proteger as posições e tal e tentar esperar o mercado acalmar. Só que essa minha esperança ficou até agosto, cara. Eu fiquei de janeiro até agosto sem abrir um trade, cara. Não peguei o fundo de março, porque pra mim, que eu fiquei imaginando naquela ocasião lá, quando começou a subir aqui, falei, cara, o mercado vai voltar para testar esse fundo e aí eu compro. E ele não voltou. E eu olhei esse gráfico mais ou menos parecido, mas eu olhei pelo semanal e não pelo diário. De 2008, ele fez um movimento bem parecido, cara. Ele chegou, Foi. ele caiu 10 meses e de repente ele começou a subir e foi embora. É. E até uma coisa que a hora que você tinha mandado mensagem para mim, eu acabei até esquecendo de falar. Teve uma vez, não sei se alguém já viu esse vídeo do Stormer e tal, eu aprendi com ele isso, tá? Que é como a gente tem quedas muito parecidas em porcentagem. Tipo, o Brasil, a gente tem, você comentou comigo aquela hora, né, João, sobre 60% mais ou menos de queda e tal. A média foi entre 60% e 70% de É, queda. ó. E esse é um movimento que ele é típico, né? De quando chega nessas variações aí de 60% do topo e tal, normalmente começa a entrar um pouco de defesa. É claro que assim, né, galera? Às vezes vai ser 50 e pouco, às vezes vai ser 60 e pouco e tal. Mas de qualquer forma, é uma região interessante para começar a prestar atenção. Antes disso, a gente teve na época, teve a crise das ponto .com lá também, ó, aqui antes, né? De 97, ó, caiu 66, 67%. Opa, aqui, ó, 55 de 2000 a 2002, 55%. Aqui de 92, ó, 60 por 63. Aí teve essa de 2008 na faixa aí de 60%. É que o Brasil é campeão, né? Aqui caiu metade. E aí, ó, é que 2015 não tava na máxima histórica. A mesma, aqui tava, tinha testado, né, o topo de 2008, mas e aí depois veio essa do Covid. Caiu aí, ó, na faixa de 40 e poucos por cento. Parece um buraco muito mais profundo, né? Mas é que caiu mais rápido, assim, também. E, cara, assim, o que realmente me salvou, galera, foi a análise técnica. Assim, a análise, ser muito criterioso na análise, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Não adianta, você pode ter qualquer técnica do mundo, não existe certeza do que vai acontecer. Só que quando você consegue identificar alguns padrões, você consegue pelo menos se proteger. E é isso que, assim, esse é para mim, foi realmente algo que mudou a minha visão de mercado. Quando eu consigo enxergar os padrões e falar assim, cara, eu vou me proteger, e me proteger às vezes é só não operar, né? Como basicamente a gente tem passado isso na comunidade, hein? Pô, depois eu falo, mas hoje mesmo, né, dos papéis que eu tinha passado ontem, cara, dois deram entrada e teria dado stop loss. O outro não pegou nossa entrada por causa de um centavo e quase chegou no loss também. Mas esse é o tipo de movimento que eu falo assim, não é segredo, não é uma técnica, é só prestar atenção nos sinais que o gráfico dá. E aí, aí entrando um pouco mais no assunto, né, que o Jonathan veio conversar comigo sobre essa possível crise e tal, por causa da taxa de juros, taxa de longo prazo lá nos Estados Unidos, né? Algo que também a gente vem conversando aí. Quer ver, ó? Como é que é? US 30. Tem o 10Y, né? O Tem. S10 é o 10, S10Y. Obrigado. Ó, entrou uma correção, tá? Mas por que que estão falando tanto disso, tá, galera? Meio que tá um assunto do momento, né? Eu vou colocar no gráfico mensal aqui pra gente tentar entender um pouco sobre isso. Olha a escalada que esse juros de 10 anos está fazendo aqui.
no perpétuo, né? Desde 2019. Então, da mínima até agora, os juros de 10 anos, tá? Foi 1.330%. Isso aqui é algo maravilhoso. Ó, 2008, na verdade, ó, aquilo que a gente começa a ver uma falha do movimento aqui em 2007, e aí veio o subprime em 2008. Só fechei teu áudio aí, já que tá dando interferência. Então, começou em 2007 um sinalzinho aqui de falha também, né? No gráfico semanal, no gráfico mensal, desculpa. E foi só em 2008 que veio a crise. E aí, 2018, tava, depois de um pivô de alta, tava batendo a casa de 3,2. Assim, se a gente olhar, ó, a variação para trás lá já esteve muito mais alta do que agora, né? Se a gente mostrar isso, mas existe um cálculo aí, existe uma relação, uma correlação que esses caras fazem e eles conseguem perceber de, cara, tá muito esticado e todas as vezes em que aconteceu isso, ou na maior parte das vezes, né, falando que aconteceu isso, o mundo teve uma crise, começado pelos Estados Unidos, é claro. Então, a gente percebe, tipo, no gráfico mensal 2018, não tem nada assim tão relevante. Se a gente for prestar atenção. Bateu no topinho de 2014 e tal, tentou passar e não teve força. Nem acho que seria um movimento para tudo isso, né? Mas, ó, deixa eu pegar aqui, 2018, no semanal, tava em forte tendência de alta e simplesmente virou para baixo e veio embora. E aí a gente tá nessa situação assim de tá todo mundo falando, todo mundo preocupado, já tá anunciando aí, né, que o nosso camarada lá do Big Short lá também já tá montando posição short, né, pro mercado. E isso começa a entrar um pouco na cabeça das pessoas. Só que, de novo, né, a gente não consegue prever o futuro. A gente não sabe se essa crise ela vai acontecer, quando que ela vai acontecer e como que ela vai acontecer, né? Então, na minha opinião, eu acho que a gente tem sempre que prestar atenção para ver se o gráfico vai nos indicar alguma história de tipo, cara, fica de fora. Não é nem assim, ah, pô, sai vendendo porque agora o mercado vai afundar. É muito difícil isso, a gente conseguir enxergar isso. Mas, se a gente conseguir pelo menos não ter prejuízo, na minha opinião, já é uma baita de uma possibilidade, né? Fala, Alex. Ô, Caio, vou compartilhar com vocês aí um racional que eu ouvi de um economista, cara. Hum, Ele estava fazendo uma prévia do payroll amanhã, né? ah, E ele tava trazendo uma preocupação que, cara, me deixou com a pulga atrás da orelha, né? ah. Esses números de emprego caindo nos Estados Unidos têm uma relação direta com falta de mão de obra e É, não interessante. não por recessão. E Hum, aí ele basou a teoria dele no seguinte: Estados Unidos está aumentando taxa de juros, está aparecendo um número de emprego menor e a inflação continua aumentando porque a, a, a condição econômica do país está a pleno vapor. Então, ele defende a teoria de que o número baixo de emprego não é porque a economia está desacelerando, é porque falta mão de obra, mas a economia continua pujante. Olha, sim. um raciocínio, assim, eu não tinha ouvido isso ainda de ninguém. Eu falei, cara, faz todo sentido, né? Assim, pegando esse viés de juros aumentando, a capacidade econômica dos Estados Unidos aumentando, porque não diminui, não arrefece de jeito nenhum, com desemprego menor. O que eles estão falando é, cara, não tem mão de obra. E aí, por que não tem mão de obra? Por conta do bloqueio lá da imigração, principalmente do pessoal do México, Uhum. que obra que vai para
né, sem nenhum tipo de pejorativo no meu comentário, mas vai lá para o atendente do McDonald's, não sei o que lá, que não tem. E e aí ele fez o complemento, né, o detalhezinho. Durante a pandemia, teve uma movimentação do povo americano para cidades, estados, né, com menor agressão ambiental, não ambiental, oh meu Deus, de neve, essas coisas assim, esqueci o nome. Climática. Climática, boa. E as pessoas agora não estão voltando para o trabalho porque elas estão morando distante, elas buscam alternativas, né, de moradia distante dos grandes centros, cara. Então ele falou, isso também é um problema. Então eu fiquei com esse racional na minha cabeça, eu vi hoje isso. Cara, pode ser que esse número baixo, porque está conflitante, né? Número tá achando que tá arrefecendo a economia por conta do número de empregos, mas os números da economia estão subindo. E taxa de juros subindo e não consegue diminuir a inflação. Eu achei uma ponderação bastante racional dele aí compartilhar aí com vocês. Legal, Valeu. cara. Pô, muito bom isso. E entrando nesse raciocínio aí dele, você tem que colocar também que morreram mais de 1,5 milhão de pessoas nos Estados Unidos. Né? Nós estamos falando de 2 milhões de pessoas mortas. Se você parar para pensar, a Itália está em recorrência querendo gente para morar lá porque a população morreu. Não é que acabou, a população morreu. Então já os caras não têm país velho, população né? mais. Já é um país Imagina, com vamos população colocar. velha, né? Se a gente pegar pelo tamanho, Portugal é do tamanho do Espírito Santo, cara. Se morre 600 mil pessoas aqui no Brasil, é muita coisa. Agora, se morre 600 mil pessoas em Portugal, é muita gente. Porque a Acabou população Portugal. deles acabou Portugal. E lá morreu quase 200 mil pessoas. Então é muita gente. Essa é uma outra coisa que, assim, cara, essa conta vai ser muito demorada para ser paga, né? Essa conta do Covid e tal vai ser muito demorada por vários motivos, né? Mas só pegando o gancho do Alex, já te falei, Alex, mas em relação a emprego, cara, eu acompanho bastante canal no YouTube, assim, de pessoas que viajam e pessoas que moram fora e tal. E uma das coisas que eu percebi nos vídeos, assim, agora eu não tenho visto, não tenho reparado, não sei se ainda tenho ou não, mas, cara, qualquer loja, qualquer estabelecimento lá nos Estados Unidos você vai, tem uma placa na frente que eles estão contratando gente. E assim, sem parar, velho. E não, logo depois da pandemia, não tinha americano mesmo, os caras não estavam indo trabalhar. Eles não estavam saindo de casa para trabalhar. Tinha muito incentivo também e tal, né? Ajuda do governo, mas pô, não tem jeito, isso prejudica demais, né, cara? Então, realmente, eu compartilho, apesar de não ter formação, né? Mas eu compartilho da ideia de que essa falta de mão de obra é muito possível mesmo. Fala, Alex. Aí no complemento, né, teve uma pessoa que fez o questionamento lá para ele de qual seria a solução. E aí o que ele trouxe foi exatamente a gente está construindo a solução com o problema em andamento. Ele usou a expressão até trocando o pneu furado do carro com o carro em movimento. Não existe na história dos Estados Unidos falta de mão de obra. Então, eles não sabem lidar com essa necessidade de falta de mão de obra. Eles não estão conseguindo resolver a equação, cara. Olha que louco. E eu vi hoje, agora há pouco, veio aí a notícia que o Biden vai continuar a construção do muro lá, né, do Trump. Me parece ser contraditório, né? E tem uma outra teoria aí, rapidinho, Caio. Estados Unidos jogou a curva de juros para cima de forma proposital para derrubar o argumento do resto do mundo de que o dólar é fraco. Com pressão em cima de petróleo, principalmente, Estados Unidos jogou a taxa de juros lá para cima, valorizou o dólar absurdamente para mostrar, ó,
quem manda no mundo sou eu. Se vocês continuarem agindo assim, eu jogo minha curva de juros para 10% ao ano, o dinheiro do mundo todo Vem vai pra para. cá. Exatamente. Entendeu? Então, é uma teoria que. Aí é mais, né, conversa de boteco, mas, cara, deixa de fazer sentido. Né? Estados Unidos porque a minha câmera está fechada, mas é bem isso, entendeu? O cara tem o poder de falar, então tá bom, eu vou pagar 10% ao ano aqui de juros, quero ver o que vocês vão fazer. É. Então pronto, acabei, não falo mais nada hoje, só tô ouvindo. Que Valeu. isso, cara. Mas cara, isso é muito interessante também, porque se a gente for parar pra pensar o poder que esses caras têm na mão, né, de conseguir. É aquela história. Eles só estão cavando um buraco mais, talvez mais profundo, mas não vai estourar na mão dele. O tipo de movimento, tipo de situação, por exemplo, que vai estourar daqui a algum tempo na mão de outro presidente lá, às vezes do partido da oposição e tal. E, cara, política em todo lugar, não tem jeito, né? Mas é uma história interessante, até porque o dólar tinha sido muito desvalorizado, né? Até pouco tempo atrás, o dólar estava muito desvalorizado no mundo e tal. Então, também é interessante essa teoria aí. E agora, assim, se alguém quiser falar, pode ficar à vontade, mas Ou então, falando, fala. aconteceu o que o Campos Neto falou que ia acontecer, né? Eles não sabem batata nenhuma do que está acontecendo, só estão andando para frente. Exatamente, cara. Exatamente. Ah, isso é uma coisa também legal, tá? Porque assim, eu não sei quem que é o economista que o Alex viu e tal, mas eu particularmente não acompanho economistas, né? Eu gosto muito do Ricardo Amorim e tal, mas assim, eu não costumo consumir tanto o conteúdo dele. Eu acompanho mais a visão de empresários em relação a isso. E até esses tempos, eu sou muito fã do Flávio Augusto, cara. E esses dias atrás eu fiz quando ele posta todo dia lá o negócio das caixinhas de pergunta, eu perguntei pra ele, mas assim, eu queria provocar pra ver se ele ia me responder alguma coisa diferente. Ele fez uma resposta, ele ia responder minha caixinha, mas de forma muito aberta, né? Eu falei assim: você acerta mais sobre economia do que os economistas. Por quê e onde você se informa? Essa foi a minha pergunta. Aí ele respondeu de forma muito abrangente, eu entendo, né? Porque o cara tem milhões de pessoas seguindo ele e tal. Aí ele falou: tem que ver que tipo de economista que você tá seguindo, se não é alguém com viés político e tal. Saia desses grupos de WhatsApp de política, coisa que eu jamais teria, né? Ele não respondeu basicamente para mim, ele respondeu para todo mundo de forma mais abrangente. Mas é incrível, cara, assim, pô, eu acompanho muito ele há mais de 10 anos que eu acompanho o cara e tal. E desde a pandemia, é batata, velho. As coisas que ele vem falando sobre economia, não tem nada a ver, né? Parece que não. Tudo que o cara falou tava certo. Tudo. Essa história de demorar para baixar a taxa de juros, demorar para cair a inflação no mundo, demorar para o mundo voltar a abrir as portas na época da pandemia, tipo, cara, perfeito, assim, foi praticamente 100% de acerto, assim, nas coisas que ele falava. Então, isso também é importante, né? Saber quem que a gente, para quem que a gente dá ouvidos, o que que tá falando, porque no fim das contas tem muita gente aí que tá só pelo barulho, né, cara? E não traz nada de relevante mesmo pra gente pensar, pra gente enxergar. Eu, sinceramente, cara, e aí é só uma opinião minha, eu não sigo economistas. Eu sigo, assim, sigo o que eu digo é dar ouvido, né? Eu não dou ouvido para economistas. E até queria saber quem que é esse cara aí, porque eu gostei da análise que o cara fez, porque fez muito sentido. Pode falar. Ó, eu acho que é importante, assim, a gente fazer o filtro das pessoas que a gente ouve, né? E o mais importante, não acreditar na verdade plena, né? Principalmente trazer para essas discussões, assim, tipo o que a gente está fazendo hoje, porque cabe contra reflexões, né? E acaba engrandecendo. É. Mas não deixa de ser um viés inteligente do Muito. ponto de vista técnico, né? Assim, tecnicamente isso pode ser verdade. Então fica no radar para
para Isso que é tentar. legal, porque aí o cara não tá querendo, tipo, cravar, tipo, lacrar, que é isso que vai acontecer e tal. O cara tá falando, uau, cara, existem esses argumentos porque eu tô falando. Eu acho isso sensacional, cara. Tá? Eu vou falar quem é. Eu vou fazer propaganda do canal dele. Pode fazer, não tem problema. É o Alexandre Cabral, o professor Alexandre Cabral. Ah, tá. Eu gosto dos. Ele é meio porra louca, assim, né? Meio Aí é bom. despojado na forma que ele aborda. E, cara, eu acho que ele traz uns insights que vale o 10 minutos de reflexão, entendeu? Muito bom. É isso aí. Muito bom, cara. Eu Eu só acho. escuto o Maurício porque o Felipe Morgado é muito doido, aí não dá pra escutar ele, não. Esse é doido, velho. Nossa senhora. O cara tem que me ouvir, cara. Se me ouvir, você faz umas operações em Mitre, igual eu fiz. É, teve gente operando Mitre hoje. Ganhei dinheiro, hein? Ganhei dinheiro, hein? É, pô, lógico. É isso E aí. zerei a posição no final do dia. É. Eu não acredito que eu estou escutando isso. O Márcio tava quieto até agora. Pô, Viu? Márcio, Cara, 20% de queda, cara, tem que operar, né? E aí a empresa chamou uma call hoje com investidores para explicar direito o fato relevante. Falei, na hora eu mandei a imagem pro Caio, a confirmação assim de um fundinho, eu falei, é aqui, entrei. É, foi pelo caramba, intraday, não tá, galera? disparou meus alarmes, não disparou meus alarmes nesse papel. Esse papel estava comprado quando estava dois e pouco. Aí lembra, né, Caio? Uhum. Foi pelo intraday a operação do Alex, tá? Só pra deixar claro. Meu. Márcio Coves Mato. Mas é. Então, assim, voltando aí, né, ao assunto de uma possível nova crise, tá, galera? Ninguém tem como saber quando, se, como, assim, não tem como. Se imagine que os caras que estão lá dentro, nem eles muitas vezes conseguem saber, não é a gente que vai conseguir, né, prever, assim, gravado e tal. Mas o importante é a gente sempre saber, pelo menos, se proteger, pelo menos ter a confiança daquilo que a gente tá enxergando, né? E falar assim, cara, tem alguma coisa muito estranha acontecendo, eu vou pelo menos me proteger. E muitas vezes, zerar as operações, apertar stop e ficar líquido esperando para ver o que pode rolar. Por quê? Né? E aí até foi uma outra coisa que eu tava conversando. De manhã eu conversei e depois eu comentei com o Jonathan sobre isso. O maluco lá do Big Short, ele entrou short, né? No mercado americano um tempão antes da bomba estourar. E é um Acho que foi cara que. quase 2 anos. Ele quase É, quebrou por causa disso, porque ele demorou 2 anos. então, se a gente pegar a curva da taxa de juros lá, por exemplo, provavelmente foi isso que ele. Uma das coisas, né? Da análise do cara, claro. Não sei de fato, né? Tudo que ele viu, mas, por exemplo, você pega, tipo, 2007, ó, topo duplo no mensal. Óbvio que ele não usava a Ficube, que na época nem existia Ficube. Ficube foi desenvolvido depois disso. Mas, assim, o cara, imagina, de junho de 2007 para o mercado começar a cair em outubro de 2008, cara, o cara teve que aguentar aí uma posição muito forte, né? E, pô, o cara não dorme, velho. Fala, um ano sem dormir. Porque, se eu não me engano, a decisão dele foi baseada numa lei americana que se tivesse, em média, se eu não me engano, por lei americana, se tivesse 20% de inadimplência, o governo tinha que interferir. E já estava padendo para mais de 25%. É E aí isso. ele fez, e aí ele fez um levantamento todo em cima desses fundos imobiliários, né, que estava rachando de ganhar dinheiro, e aí ele fez o movimento e entrou batendo. Só Uhum. que quando os caras descobriram, você sabe que os americanos tentaram empurrar com a barriga, né? Só que Normal. chegou um tempo que ficou insustentável. Na hora que ficou insustentável, irmão, se eu não me Aí, engano, ele ganhou quase 800 milhões de dólares, se eu não estou é, enganado. então.
E essa, assim, pra mim, eu falei de manhã na live, falei pro João, e vou falar de novo. Pra mim, essa é a maior lição do filme, cara. Quando a operação vai a teu favor, tem que segurar, cara. Tem que segurar. Não pode afrouxar. Porque você imagina o que esses caras passaram um ano e pouco aí, até o negócio começar a andar. Imagina se a hora que começa a andar, o cara fala assim, ai, nossa, pronto, agora eu vou recuperar meu prejuízo lá. Vamos supor $1 milhão. Pô, deu 1 milhão pra frente, o cara fala, vou sair no 0 a 0. Bicho, porra, é sério que você ficou um tempão esperando acontecer? A tua análise foi precisa. Você esperou acontecer e você vai zerar no 0 a 0? Não, cara, aí é a hora que você tem que bicho, eu vou carregar essa porcaria enquanto o mercado deixar, eu vou carregar. E no filme ele foi tentado a fazer isso, né? Vieram com Foi. muitas ofertas, e ele segurou e se deu Perfeito, bem. cara. Perfeito. E claro, tá, galera? Assim, pô, a gente tá analisando uma coisa como se fosse um trader igual a gente, né? Pessoa física, basicamente, hein? Não, claro que não. Os caras eram profissionais, velho. Os caras eram Sim. profissionais. Então, assim, pra mim, essa é realmente a maior lição do filme, cara. Porra, aprende a carregar o trade quando vai pra tua frente. Quando vai pra frente, porque todo mundo é muito machão, né? Quando vai pra trás, que fica segurando na expectativa de voltar, mas quando começa a andar, zera rápido com medo de voltar pro negativo. Se os caras tivessem feito isso, bicho, eles teriam que esperar agora, sei lá, quantos anos? 15 anos? Talvez o cara já tinha até desistido do mercado financeiro. Se ele tivesse só zerado a operação assim, com um pequeno lucro e tal, com medo de voltar. Então é muito importante saber carregar o trade, cara. Agora tem uma coisa interessante, né? Todas essas crises aí todas elas fora do Brasil. O Brasil não aparenta ter esse tipo de pressão. O Brasil cai por volta de 10 meses, 10 meses depois ele se recupera muito rápido. É assim. Graficamente, né? Eu não sei como é que foi isso em Turquia. Eu não entrei no mercado há bem pouco tempo. Ele se recuperou de maneira muito rápida. Todo mundo. Tá cortando teu, teu áudio aí. Mas eu entendi o que você quis dizer. Mas, por exemplo, o Brasil é diferente. Existe uma métrica, vai. Também não é nada preciso, tá? Mas que a cada 10 anos existe uma crise mundial. Só que no Brasil, a gente tem tanto problema interno, politicamente, economicamente falando, que as crises no Brasil costumam acontecer a cada 4 anos, por exemplo. 3, 4 anos. Ou seja, cada eleição. Cada Copa do Mundo, eleição. E isso é um problema para nós, tá? Mas não quer dizer que a gente não entregue rápido. Agora, de 2008 para frente, cara, a gente demorou muito tempo, por questões políticas, é claro, né? Mas a gente demorou muito tempo para conseguir, de fato, entrar no movimento direcional e tal. A gente testou a máxima de 2008, ó, ali em 2010, né? 2009 praticamente estava testando ali, 2010, e ficou muito lateral até 2000, até 2015, né? 2016 deu um mergulho, que aí em março de 2016 foi onde formou fundo e foi embora, diferente dos Estados Unidos. Lá eles começaram a subir em 2009, cara, e só pararam no Covid. Aliás, teve em 2015, teve queda e tal, mas, né, exagerando um pouquinho aqui, foi tipo no Covid só, né? Eu vou colocar no mensal que aí fica mais fácil da gente observar, tá? Ó, veio a crise aqui, pivô de baixa no semanal, pá, até março de 2009. E olha, os caras continuaram subindo por 10 anos. Então isso mostra um pouco dessa diferença assim de uma economia mais estável e de um país emergente. Que a gente ainda tem muita coisa para aprender, né? Mas realmente, cara, assim, quando o mercado forma um padrão interessante, o que tá difícil nos últimos anos, ele entrega um resultado muito bom e de maneira rápida, tá? Maurício, só fechei porque tava vazando o chiado aí. Mas entrega de maneira muito rápida o resultado. E, cara, de novo, assim, vocês já estão cansados de ouvir eu falar isso, né? Eu sou muito técnico. Então, pra mim, cara, tudo, já que eu escolhi ser grafista, todas as minhas análises, tudo que eu enxergo,
é pelo gráfico, né? Ontem recebi mensagem de uma pessoa falando de um papel e tal que a gente não conseguia ver no gráfico uma reversão do movimento e tal. E são coisas. Como é que ele. Eu não lembro a palavra que ele usou, mas tipo. Notícias que fizeram a empresa voltar a subir. Cara, a hora que você bate o olho no gráfico, pra mim, se eu colocasse o gráfico. Eu não vou mostrar, tá? Assim, se não for pra falar bem, eu prefiro. Eu prefiro não falar, né? Eu tô falando, mas não quero mostrar pra não, né? Mas se eu mostrasse, por exemplo, o Márcio, que fez mentoria comigo e tal, não sei o quê, eu tenho certeza que o Márcio ia conseguir ver o padrão de reversão que o gráfico formou. Então, eu vou muito nessa linha. E aí, cara, eu não tô desmerecendo nenhuma outra técnica, só que o que eu falo assim, eu me especializei tanto, eu fiquei tão técnico em enxergar os padrões gráficos que muitas vezes a gente, né, que consegue ter essa visão, experiência e tal, a gente consegue ver as falhas ou a possível falha do movimento antes dele acontecer, cara. Foi isso no Covid. Mais recente que isso foi o mais recente que eu posso falar foi o do petróleo na semana anterior aqui, né? Que eu falei do petróleo Brent, quando ele começou a voltar a subir, falei nas lives e tal, falei, ó, galera, o alvo tá aberto para 98. Não tem nada que impeça o petróleo de chegar lá, a não ser falhar no rompimento do último topo. Porque ele tinha deixado estopinho, corrigiu, e aí foi embora. Olha o que aconteceu desde então. Cara, é só técnica. E é a coisa mais simples da técnica, que é a teoria de Dow. E é tipo você saber identificar o que anula uma tendência, o que falha na tendência, o que é a continuação dela e etc. Só isso, cara. Assim, é tão simples. A gente tem o costume de complicar as coisas, de querer, de falar assim, pô, eu preciso achar mais informação, porque só essa não pode ser. E, cara, muitas vezes a gente procura tanta informação para justificar algo que a gente já tinha visto, ou muitas vezes, né, para tentar falar assim, pô, não é possível, esse petróleo tem que chegar em 98, ele não pode falhar. E aí é quando normalmente a gente opera errado, compra, tipo, topo, e aí acontece uma paulada dessa e não zera, né? Então, eu bato muito nessa tecla mesmo, porque para mim foi o que me poupou de tomar um stop gigantesco no Covid, assim como eu tinha tomado em 2008. Pô, diariamente eu gosto de passar essa visão para vocês, né? Pode falar, junto. Não, isso é engraçado. Eu já até conversei algumas vezes com algo parecido com o Maurício, e ontem até conversei isso com o Sercone. A gente tem nosso grupinho, né, você sabe, e a Sim, gente fica ali um trocando ideia com o outro, e está sendo excelente, principalmente para mim. E a gente fala que tem hora que a pessoa ele quer aprender um monte de coisa, mas ele não aprende nada. O cara quer aprender gráfico, o cara quer aprender fluxo, o cara quer aprender fundamento, o cara quer aprender isso. Aí ele começa a aprender, e no final das contas ele não sabe nada. só que Aí eu, o eu aprender é falei, só uma pincelada, né? Tipo, não se eu falei, aprofunda, né? e foi o que eu falei com o Sercone, cara. Eu falei, escolhe um, cara. É, Escolhe um. Por quê? Porque não dá para aprender tudo, velho. Se você entrar uma grande corretora hoje, você vai ver que vai ter o cara do índice, o cara do dólar, o cara da opção, o cara da ação, o cara que vai estudar, o cara que vai ler. Bicho, tem um cara para cada coisa. Não existe um cara lá que fala assim, eu faz isso e ele domina tudo. Não eu tem um sei cara que domina. tudo. É, Não dá, cara. Assim, não dá. é muita coisa pro cara saber. Você olha para esse gráfico aqui, você vê o quê? Eu falei, ó, eu só consigo ver se tá caindo ou se tá subindo, porque o resto. Ah, Jonathan, eu falei, cara, eu não consigo. Eu olho o gráfico, eu olho o gráfico aqui para mim, para saber onde é que tá um topo, onde é que tá um fundo. Agora, Sim. os movimentos, as médias, isso aí eu não sei, cara. Eu não vou aprender isso. Porque se eu for comprar ação, eu vou comprar porque o Caio mandou. E agora a única coisa que eu faço, que eu fazendo, é o meu índice, cara. É só isso, Sim. pronto, acabou. Não, cada um do seu quadrado.
Meu, e é isso. Eu e não tem nada de errado com isso, né, cara? Só que é o que você falou, isso é normal, tá? Cara, felizmente, assim, eu não passei tanto por isso naquela época, porque eu comecei antes das redes sociais. Porque quando eu comecei em 2000, eu comecei a estudar em 2007, fiz algumas coisas, mas basicamente em 2008 que eu operei mesmo, né? Mais assim, focado, mas cara, só tinha o Góis ali, velho. Eu só tinha já a DVFN, tinha, né, alguns sites e tal, mas eu não acompanhava. Eu só acompanhava o Góis, cara. Então, eu tive um pouco de sorte, mas, né, entre aspas, nessa época por causa disso. Porque eu gostei, né? E é incrível alguém falar que gosta do Góis, da didática dele, porque ninguém gosta. Mas eu, felizmente, para mim encaixou muito bem. E foi muito bom ter essa experiência logo no início, cara, de tomar uma porrada pra falar assim, pô, bicho, você precisa. Se é isso, porque pra mim foi uma paixão instantânea. A partir do momento que eu aprendi sobre mercado financeiro, bolsa de valores, foi uma paixão. Então, se é isso que você pretende fazer, eu nem pensava em ser profissional nessa área, né? Você precisa se mexer, né, velho? Você precisa estudar, você precisa aprender e tal. Então eu tive muito isso. E eu agradeço muito ao Góes, porque ele falava muito isso, tá? Ele falava sobre a gente seguir o plano, né? Ser, assim, pô, se você tá começando, você não sabe o que você tá fazendo, cara, siga o que alguém que sabe, né, o que tá fazendo, fala. Parece tão simples, mas aí chega na hora da gente fazer, operar, a gente começa a pensar, pô, mas aí eu vi lá no grupo do WhatsApp, os caras falando que vai ter não sei o quê, e aí já começa a mexer com o psicológico, aí o cara já tem um viés político e já. Bicho, assim, ó. Quando eu não era analista, eu achava que. Quando os analistas falavam assim, porque tem gente me mandando no direct do Instagram lá, umas coisas e tal, parecia, tipo, meio proposital pro cara gerar conteúdo, falar a opinião dele. Até eu virar analista. E aí eu percebi que era verdade, cara. Então, assim, aparece cada maluco, velho. Tem uns caras que, tipo assim, não, eu só opero vendido. Eu só não compro bolsa, eu não compro. Ou eu compro put, ou eu compro. Ou eu vendo papel. Mas, cara, por quê? Não, porque esse mercado tem que cair, não sei o quê. Quando teve a eleição no final do ano lá, né? Que aí o Lula ganhou. Cara, um monte de gente veio me perguntar assim, pô, velho, como é que eu faço pra trocar meu dinheiro pra dólar? Porque o Brasil vai virar Venezuela, eu vou sair daqui. Calma, velho, porra, onde vocês estão com a cabeça, irmão? Calma. Não é assim que as coisas funcionam. Pode, dificilmente, mas pode, né? Nada é impossível. Ainda mais, né? Mas não é Mas assim vai que as demorar coisas uns funcionam. 10 anos. Então. Mas, tipo, sabe, o desespero faz a gente parar de raciocinar de forma. Parar de raciocinar, né? Parar de ser consciente. E isso é muito perigoso, cara. Quando a gente fala de dinheiro, investimento, patrimônio, pô, velho, assim, tem uma das pessoas eu tenho muito. É muito vivo na minha memória, assim, a conversa que eu troquei com ele, né? Porque era um cara que, na época eu morava em Jaraguá, quando eu conheci, né? E ele tinha tipo, um trailer de truck e tal na frente do prédio que eu morava. Então eu ia lá, conversava com ele. É o cara que caiu no golpe de pirâmide financeira, perdeu lá seus 40 mil, não sei o que. Que Telefree, Telex Free. pode ser também. Mas, saca? Tipo, e aí quando aconteceu a eleição, ele veio mandar mensagem desesperado pra mim. Eu falei, calma, velho, não é assim, cara. Pô, você quer comprar dólar pra, tipo, proteção de patrimônio, para, sei lá, para investimento e tal, ok. Mas não com esse desespero, porque aí a gente deixa, no caso dele, ele nem técnico é, porque nunca estudou, nunca operou no mercado de renda variável, né? Mas é o desespero. Então, quando a gente deixa essas coisas tomar conta da nossa cabeça, cara, a gente não consegue ser técnico, ou ser objetivo, ou ser consciente das coisas. E eu tento sempre relevar tudo que,
que não agrega a minha análise, por exemplo. Ah, tipo, notícia para alguns agrega, para mim não agrega em nada. Nada, zero. Eu nunca operei por causa de notícia. Assim, eu nunca. A notícia para mim nunca foi um fator decisivo para eu tomar a decisão. Tomei muito stop por causa disso. Por não saber, por exemplo, que o papel tinha soltado um fator relevante. Por não saber, sei lá, que era dividendos, que ia ter split. Cara, pelos mais diversos motivos. Tomei muito stop por causa disso. Mas eu tenho plena convicção de que o meu resultado é positivo porque eu continuo sendo técnico. Só que tem pessoas que conseguem ter essas duas visões complementares e operam muito bem, muito, muito bem. Tipo, o Alex é um cara desse. Tipo, o Alex, ele fala, pô, eu não consigo entrar numa operação, numa ação, alguma coisa, sem ver algo sobre a empresa. Dá certo? Dá. Então eu vou falar o quê? Tá errado, velho? Eu não. Eu só falo que dá errado para quem, por exemplo, o Jonathan comentou, né? Que é uma situação comum. As pessoas que misturam 500 técnicas e não conseguem ganhar dinheiro, não conseguem entender porque não tá ganhando, não conseguem ter consistência. Aí eu vou falar, bicho, tá errado. Foca em uma coisa, seja o melhor que você puder naquilo que você se propôs a estudar. E se lá na frente, cara, você achar que deve misturar não, né? Vamos falar certo, tá? Se lá na frente você achar que precisa aprender uma técnica nova, uma escola nova de operação, porra, eu dou maior apoio, velho. Mas não faça isso no começo, porque no começo só vai te atrapalhar. Por quê? Eu nunca fiz isso. Nunca fiz. Eu fiz quando eu comecei a operar day trade. Aí foi aí que eu me ferrei, cara. Quando eu comecei a operar day trade, foi essa a minha cagada de querer misturar um monte de coisa. E Eu aí, acho que o cara do day trade ele quer misturar muita técnica. Ele tem que casar com uma técnica só. por exemplo, eu gosto muito do fluxo para day trade. Eu acho que dá para juntar um pouquinho de gráfico com day trade, com fluxo, né? Eu gosto muito. Só que, cara, você precisa saber muito bem os dois para saber o que juntar nos dois, cara. Porque senão você tem um pouquinho desse, um pouquinho daquele, você não consegue. E isso é muito importante, né? Fala, Alex. Ó, galera, daqui a uns 2 minutos encerra, tá? Só pra avisar. Ô, Caio, sua fala é ótima. Eu já falei isso outras vezes, mas eu nem sei se o público que está aí assistindo com a gente hoje já ouviu isso, mas, cara, o seu racional, ele é conflitante e complementar à técnica que eu aprendi, né? Você sabe, já te falei isso várias vezes, que às vezes eu uso a minha análise, confronto com a sua e tomo a decisão. Então eu ouvi tanta gente falando e nunca me agregou nada. E a sua técnica, ela é confrontante, conflitante, talvez, o melhor termo, e complementar a minha ao mesmo tempo, cara. Então, assim, é por isso que eu tô com você já, sei lá, alguns anos aí, 2, É, 3, porque o teu racional me ajuda na minha decisão, mas você vê, eu nunca usei o seu formato lá de gráfico, de médias, eu não uso. Eu uso o aham, meu, confronto com o seu e tomo uma decisão. É isso, é entendeu? isso. É perfeito, cara. Eu acho isso muito bom, sim. Pô, as conversas que eu e o Alex temos é incrível. Você fala, como é que vocês conversam? Porque, tipo, é praticamente um analisando uma coisa e o outro falando, não, eu não faço esse tipo de operação, cara. Mas só que a gente conseguiu entender, isso parte dos dois, né? De que é o que o Alex falou, são conflitantes muitas vezes, só que, cara, eu aprendi muito com o Alex, muito mesmo, tenho certeza que ele aprendeu muito comigo também. É, Mas o que me faz respeitar ainda mais ele é saber que ele tem resultado sempre, consistente. Tipo, não é uma pessoa que começou agora, tipo, tá ganhando dinheiro porque o mercado tá sendo generoso e tipo, você olha e fala assim, bicho, a hora que esse mercado virar, esse cara perde tudo. Não é o caso, né? Então, eu acho muito legal trocar essa ideia de técnicas diferentes e tal, mas, assim, e aí não quero desmerecer quem não tem resultado. É muito pelo contrário. Eu quero falar assim, cara, se você não tem resultado, é porque você tá deixando alguma coisa passar.
Ah, eu não tenho resultado no day trade. Eu não tenho resultado no day trade. Só que eu sei que no swing eu tenho. Então, eu já percebi isso. Pra mim foi, pô, velho, por que você vai ficar insistindo numa porcaria de um day trade, sendo que você é tão bom no swing trade? Então, eu tava deixando passar algumas coisas por, sei lá, por tentar levantar um dinheiro rápido. Porque eu sempre falei isso e vou continuar repetindo. Bolsa de valores não dá dinheiro pra ninguém, velho. Se você não tiver uma grana para passar pelo processo de aprendizado, para conseguir estudar uma técnica, validar ela e tal, não adianta, cara. Não adianta, assim. Não é. É muito. É, é igual a loteria. É mais fácil um avião cair na sua cabeça do que você conseguir ganhar milhões na bolsa de valores sem ter dinheiro para passar pelo processo. Então, é um lugar, entre aspas, né? É um ambiente, vamos dizer assim, para pessoas que ou têm a consciência já que, pô, eu continuo trabalhando na minha empresa, ou na empresa que eu trabalho, na minha empresa própria, né? Por exemplo, para levantar dinheiro, para fazer a minha empresa crescer, eu ganhar dinheiro e usar esse dinheiro na bolsa de valores para rentabilizar ele acima de todos os indicadores e tal. Essa é a minha opinião. Vai encerrar, galera. Espero que vocês É tenham só, gostado. é só Pode para falar. encerrar e falar que o desafio que o Caio falou, todo mundo ganhou dinheiro, menos você no day trade. Exatamente, para você ver, Todo cara. mundo ganhou dinheiro com o seu desafio, mesmo Filho você. da mãe. Foi isso mesmo, Valeu, cara. Caião. Obrigado. Valeu.